A indiferença é uma das tristes e terríveis condições na qual nós podemos cair. O indiferente não se importa mais com nada e ninguém. Para ele tanto faz. Ser ou estar indiferente é ser insensível, é se encontrar num preocupante estado de frieza. A indiferença nos leva, por exemplo, a perder o zelo na vida, a sermos desleixados, a sermos omissos, pois no final das contas nada faz tanto sentido, nada é importante para o indiferente. De diversas formas nós encontraremos nas Sagradas Escrituras Deus reprovando e confrontando a indiferença. A palavra, por exemplo, condena a dureza de coração. A palavra em muitos textos vai, por exemplo, falar a respeito da morte espiritual ou também daqueles que estão dormindo espiritualmente, ou seja, do sono espiritual, que representa esse estado de entorpecimento. E então, antes aqui de aprofundarmos a respeito da nossa indiferença, é preciso ressaltarmos que Deus ele não é indiferente. Ele é um Deus soberano, está acima de tudo e todos, sim, mas Ele é um Deus sensível. Então, se esse Deus não é insensível em relação a nós, nós também não podemos ser insensíveis em relação a Deus, em relação à vida no geral. Mas a verdade é que muitas vezes somos sim insensíveis, somos sim indiferentes. Então, em primeiro lugar aqui, eu quero destacar a indiferença para com Deus. Essa indiferença para com Deus é uma condição de insensibilidade e fechamento para com Deus e tudo aquilo que diz respeito a Ele. É quando nós recusamos enxergar a Sua presença, percebermos os seus feitos, o seu agir, os seus milagres, a Sua ação, a Sua presença ao nosso redor. É quando não mais o ouvimos e nem mais falamos com Ele. Ou se falamos com Ele na oração, é uma oração mecânica, superficial, vazia. É quando nós não nos abrimos à sua manifestação em nossas vidas. Um exemplo disso é quando tem um momento de oração, é quando tem um retiro, quando tem uma celebração, quando tem um momento onde ali Deus está agindo, está falando. E muita gente fica naquele ambiente da glória de Deus, como se nada estivesse acontecendo, friamente, não prestando atenção ou prestando atenção de forma mecânica, não absorvendo o que ali está sendo vivido. Isso é indiferença para com Deus. Indiferença para com Deus, por exemplo, e de modo que precisamos destacar em relação à Sua palavra. Quando nós nos fechamos à Sua palavra, à Sua voz, nós estamos sendo indiferentes. É como se Deus não estivesse falando conosco. É como se nós não tivéssemos nada para mudar diante do que Deus está nos apresentando. Isso é terrível, gente. Lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo 16, Jesus disse o seguinte: a quem hei de comparar esta geração? Olha só, é semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia. E disseram, ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada para os seus filhos. Olha só, falando sobre um descontentamento da geração, sobre uma indiferença terrível daquele povo. Olha, tocamos flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. Olha que indiferença, que insensibilidade. João Batista veio, o povo estava indiferente. Jesus veio, o povo também estava descontente e indiferente. Muitas vezes somos parte de uma geração que assim se comporta. Em segundo lugar, eu destaco aqui a indiferença para com o próximo e o mundo ao redor. É quando aquilo que acontece com o outro ou acontece no mundo à nossa volta não nos toca mais, não nos comove mais, não nos sensibiliza mais, ou positivamente ou negativamente. E Jesus, ele vai nos chamar a sermos sensíveis à realidade do outro e do mundo. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 25, a partir do verso de número 34, vai dizer que, por ocasião do juízo final, Jesus vai se direcionar a um grupo que estará à sua direita e dirá: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. E a razão pela qual esse grupo vai ser acolhido à salvação por Jesus é porque aquele grupo foi sensível às necessidades do próximo. Porque se você continuar lendo, vai falar que esse grupo se importou com quem precisava de comer,
com quem tinha sede, com quem era peregrino, com quem precisava de roupa, enfim, eles foram sensíveis, as pessoas daquele grupo, às realidades daquelas pessoas que mais precisavam à sua volta. E é isso que nós vemos quando dizemos ter fé, precisamos ser pessoas sensíveis às outras pessoas. Tiago, capítulo de número 2, vai dizer que a fé sem obras é morta. 1 João, capítulo 3, versículo de número 17, vai dizer o seguinte, uma palavra muito confrontadora a qualquer um de nós. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Como pode estar nele o amor de Deus? Pois o amor, ele se importa com a realidade do outro. Lembra da passagem de Lucas, capítulo de número 10, a passagem do bom samaritano? Vai dizer que um homem estava caído à beira do caminho, meio morto, e passou por ele um sacerdote que viu ele, passou adiante, viu também um levita, aquele homem, e passou adiante. Mas de repente aparece um samaritano que viajava e chegando àquele lugar, ele viu, ele moveu-se de compaixão, ele aproximando-se daquele homem, atou-lhe as feridas, deitou nelas azeite e vinho, colocou-a sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria e tratou dele. Ele não foi indiferente, ele não foi aquele que fechou o seu coração e precisamos vigiar quanto a isso. E eu e você como cristãos não podemos ser indiferentes à realidade que nos circunda, à realidade à nossa volta. Tem um texto que fala muito ao meu coração, que é Neemias capítulo 1, versículo de número 4. Quando Neemias ele recebe informação, notícia a respeito de Jerusalém, a notícia era que os muros de Jerusalém estavam em ruínas e suas portas estavam incendiadas. E Neemias, no capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer que ouvindo tais palavras, sentou-se para chorar e ficou vários dias desconsolado, jejuou e orou diante do Deus do céu. Neemias se compadeceu, Neemias não ficou insensível, indiferente à realidade de Jerusalém, à realidade da sua pátria, mas ele se comoveu e além de orar, jejuar, de pedir a Deus intervenção, que já são coisas concretas e práticas, ele ainda foi até lá para reconstruir os muros de Jerusalém. Isso é se importar, isso é não ser indiferente. Tem uma frase que diz que o oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Em parte isso é verdade e faz sentido, porque quando lemos 1 Coríntios capítulo de número 13, nós vamos descobrir que o amor não é interesseiro, o amor não é orgulhoso, o amor ele se importa com o outro. Então, a indiferença é o oposto desse amor que se importa, que se comove, que é sensível. Então que nós possamos fazer uma autoavaliação do nosso estado e retomar a sensibilidade. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.